nós começamos ontem a falar sobre o fruto do Espírito Santo. Então, se você não assistiu a live de ontem, procure no canal que você vai acompanhar a sequência direitinho, que nós estamos aqui trabalhando em 3 categorias em que são classificados o fruto do Espírito Santo. Falei que não é frutos, mas um fruto que tem 9 aspectos. Eu usei aqui o exemplo da laranja. Ela é um fruto, no entanto, com vários gomos. Então, da mesma forma, é o fruto do Espírito Santo. Ele é um fruto com 9 virtudes, com 9 aspectos, que são classificados em 3 categorias. Ontem, nós falamos sobre 3 aspectos do fruto do Espírito Santo relacionados a Deus, que foi o amor, a alegria e a paz. Hoje, nós vamos falar sobre mais 3 aspectos. Só que os de hoje são relacionados ao próximo, aos outros. Amém? Ele depende de outra pessoa para que eu possa praticá-lo. Então, o texto nosso é o texto de Gálatas, capítulo 5, verso 22, que diz assim: Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Então aqui consta o fruto do Espírito Santo. Ok? Então hoje nós vamos falar sobre 3 aspectos, que é a longanimidade, a benignidade e a bondade. Amém? Você está preparado para receber essa palavra? Eu sei que vai te abençoar muito. Mas antes, eu preciso fazer uma explicação que eu já fiz no vídeo anterior, mas para quem não estava aqui, não assistiu, eu preciso explicar de novo. Que é a diferença entre os dons do Espírito Santo e o fruto do Espírito Santo. Os dons, ele se refere à capacidade, talentos e habilidades que o Espírito Santo dá a uma pessoa. Quando você recebe os dons do Espírito, você começa a fluir, a realizar grandes coisas para Deus. São habilidades, são talentos que se manifestam na tua vida. Então são os dons, ok? Já o fruto do Espírito, ele está relacionado ao caráter de uma pessoa, ao temperamento de uma pessoa. É por isso que nós temos que entender algo. Qualquer pessoa pode ser transformada. Qualquer pessoa, por mais que ela seja alguém agressivo, alguém muito irritado, qualquer pessoa pode ser transformada com o fruto do Espírito Santo. Quando Moisés, ele vivia no Egito, ele matou um homem, um egípcio. Moisés era muito explosivo e ele viu um egípcio maltratando um judeu, ele foi e matou aquele egípcio. Então Moisés tinha uma característica de ser muito explosivo. Mas depois de anos de experiência com Deus, de andar com Deus, o fruto do Espírito Santo foi se manifestando na vida de Moisés, a ponto da Bíblia dizer que Moisés era o homem mais manso da terra. Olha que tremendo. Um homem que era matador de gente, um homem que era irritado, agressivo, se tornando o homem mais manso da terra. Para você ver como a obra do Espírito Santo, como o fruto do Espírito Santo pode transformar o caráter de uma pessoa, o temperamento de uma pessoa. Um outro exemplo aqui é o de Pedro. Como era Pedro? Pedro era muito sanguíneo, Pedro era explosivo, Pedro não levava desaforo para casa. Estava disposto a matar, a brigar a qualquer hora. Mas quando você vai ler a epístola de Pedro, primeira com as pessoas, ele diz assim: meus filhinhos, olha o nível como Pedro se tornou de tratar as pessoas com tanto amor, meus filhinhos. Então perceba que
o fruto do Espírito Santo é essa obra que é realizada no meu e no seu caráter. Qualquer temperamento, ontem eu falei sobre, existe 4 tipos de temperamento, que é o sanguíneo, o colérico, o fleumático e o melancólico. Qual é o seu temperamento transformado, desde que permita o Espírito Santo, com o fruto dele, estar transformando o coração daquela pessoa. Então a pergunta aqui dessa tarde é se nós estamos permitindo que o Espírito Santo, através do fruto dele, transforme o nosso ser, transforme o nosso coração. Amém? Você está disposto a deixar? Paulo vai dizer assim: do que adianta eu falar a língua dos anjos, eu ter todos os dons e não tiver amor? Amor é um dos aspectos do fruto do Espírito Santo, ok? Mas hoje nós vamos tratar de 3 aspectos, que é a longanimidade, a benignidade e a bondade. Esses 3 aspectos do fruto do Espírito Santo, eles estão relacionados diretamente ao próximo. Eu só posso usar e praticar esses 3 aspectos com outra pessoa, tendo um próximo, ok? Então vamos lá, o primeiro é a longanimidade. A definição do nome longanimidade é longo ânimo. É um ânimo duradouro. É uma paciência duradoura. Porque também, em algumas versões da Bíblia, em lugar de longanimidade, é usada a palavra paciência. Paciência. Então veja que a longanimidade é um longo ânimo. É uma paciência duradoura. Com quem? Com quem? Sabe qual a definição que eu dou para a longanimidade? É a capacidade de suportar as falhas e os defeitos dos outros. Escreva essa palavra nos comentários aí. Longanimidade. Longanimidade. Um longo ânimo. Uma paciência duradoura. Uma capacidade e os erros dos outros. Você está preparado para você suportar as falhas e os defeitos? Eu quero ler esse texto para você de Colossenses capítulo 3, verso de número 12, que diz assim: revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Revestir-se de longanimidade. Ele dá uma lista aqui de atitudes e comportamentos, entre eles está a longanimidade. Nós precisamos nos revestir da longanimidade, desse longo ânimo, dessa paciência, dessa capacidade de suportar e as falhas dos outros. Já falei aqui várias vezes, vou repetir para você. Você vai errar com pessoas e pessoas vão errar com você. A pergunta é: até que ponto você vai estar disposto a suportar os erros e as falhas dos outros com você? Porque muitas vezes nós queremos que os outros suportem nossos erros e nossas falhas. Mas até que ponto nós estamos dispostos a suportarmos os erros e as falhas dos outros? A longanimidade, a paciência, é essa virtude do Espírito Santo, do fruto do Espírito Santo em você, que leva você a suportar o erro do outro, a suportar as deficiências do outro, as falhas do outro, porque as pessoas não são perfeitas. Nós muitas das vezes criamos expectativas humanos falhos. As pessoas vão errar, isso é humano. Isso faz parte da própria natureza do ser humano, de errar. Mas a pessoa que tem a longanimidade, que tem a paciência, ela vai aprender a suportar as falhas do outro. Ok? Então vamos lá. Quais são as características da longanimidade? Primeira característica é a resistência à irritação.
A pessoa que tem a característica, a virtude da longanimidade, ela tem uma resistência à irritação. Ou seja, ela demora, ou ela não entra no caminho da irritação. Ela rejeita a irritação na vida dela. Você já viu pessoas irritadas por qualquer coisa? Qualquer coisinha tira a pessoa do sério. Qualquer coisinha faz a pessoa explodir. Ela não tem longanimidade. Ela não tem paciência. A longanimidade nos ajuda a resistir à irritação e a não reagir impulsivamente diante de situações adversas. Ela nos capacita a manter a calma e responder com sabedoria. Longanimidade. Paciência. Você é daqueles que explode facilmente? Você é daqueles que não leva desaforo para casa? Você é daqueles que não, se disserem você diz 2, 3 vezes em cima? Está faltando longanimidade. Está faltando paciência. Irmãos, as pessoas, elas se descontrolam muito fácil. Elas perdem, a paciência muito fácil. Porque está faltando esta virtude se manifestar na pessoa. A virtude da paciência, da longanimidade. Um longo ânimo. Amém? Isso é importante demais na vida da gente. Desenvolver, pedir ao Espírito Santo, desenvolve na minha vida esse aspecto do fruto. Eu quero ter paciência, longanimidade. Eu quero ler esse texto para vocês aqui, de Tiago, capítulo 5, verso de número 7 até o versículo 11. Deixa eu abrir aqui na Bíblia para me ler para você como é que diz esse texto. Olha só. Sede, pois, irmãos, pacientes até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador espera o precioso fruto da terra, chuva temporã e a serôdia. Sede vós também pacientes. Não vos queixeis. Não vos queixeis. Deixa eu achar o texto. Uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo de aflição a paciência dos profetas que falaram em nome do Senhor. Eis que temos por bem-aventurados os que sofrem. Ouvistes qual foi a paciência de Jó e vistes o fim que o Senhor lhe deu, porque o Senhor é muito misericordioso. Amém? Então, a Bíblia dá o exemplo dos profetas e o exemplo de Jó, de paciência, de longanimidade. Ele diz aqui o texto que eu li para você, irmãos, não vos queixeis uns contra os outros. Não fiquem em brigas uns com os outros. Tenham paciência uns com os outros. Amém? Paciência, nós precisamos de paciência. Sim ou não? Sim, irmãos, precisamos muito de paciência, de longanimidade, para a gente poder suportar mesmo. Porque tem pessoas que parece que elas são enviadas para irritar a gente. Mas se você tem a paciência, você não vai se irritar. Ok? Outra característica da longanimidade é a capacidade de suportar. A longanimidade nos permite suportar as dificuldades, provações e as falhas dos outros. Ela nos fortalece para perseverar em relacionamentos desafiadores e enfrentar obstáculos com paciência. Longanimidade. Outra característica é essa paciência duradoura. Amém? A longanimidade não é apenas uma paciência momentânea, mas uma atitude duradoura. É a disposição de esperar e perseverar, mesmo quando as circunstâncias são difíceis. Então, a longanimidade, essa paciência, se refere ao próximo, às pessoas que vão errar com a gente, mas também eu vejo longanimidade se referindo à própria vida, às lutas que a gente enfrenta, os desafios. Nós precisamos ter paciência.
Porque se as lutas que estão vindo estão desanimando a pessoa, estão tirando o ânimo da pessoa, está tirando a paciência da pessoa, a pessoa está faltando nela a longanimidade. Quantos estão desanimados? Quantos que perderam o ânimo? Não conseguem mais lutar, não conseguem mais perseverar, não conseguem mais permanecer firme, estão desanimados. O desânimo é porque a pessoa perdeu a longanimidade, o longo ânimo. Quantas pessoas, irmãos, desanimaram? Desanimaram com a família, desanimaram com a vida profissional, desanimaram com a vida espiritual, desanimaram em diversas áreas. Estão desanimados. E uma pessoa desanimada, ela está vulnerável. Vulnerável. Porque o desânimo tira da pessoa a capacidade de lutar, a capacidade de se esforçar, de acreditar que as coisas vão mudar. O desânimo, ele causa um grande fardo sobre uma pessoa. Amém, queridos? Então, peça ao Espírito Santo longanimidade. Espírito Santo, me dê longanimidade. Me dê a paciência para que eu possa tanto suportar as adversidades, como eu possa suportar o meu próximo, as falhas e os erros do meu próximo. Amém? Muito bem. Vamos lá para o segundo aspecto do fruto do Espírito Santo de hoje, que é a benignidade. Falei que nós classificamos o fruto do Espírito Santo em 3 categorias. Falamos ontem de 3 aspectos, hoje estamos falando de mais 3 aspectos, que é a longanimidade, a benignidade e a bondade. Então, o próximo agora é a benignidade. O que é a benignidade? É a capacidade de você sentir compaixão do outro, empatia pelo outro. Algumas versões da Bíblia usam a palavra amabilidade, gentileza, para a palavra benignidade. É você ser gentil com o outro. É você ser amável com as pessoas. Benignidade. A benignidade é uma atitude interior para com o meu próximo. É eu não julgar o meu próximo. É eu não desejar o mal contra ele. É eu não querer que ele seja derrotado, frustrado. É eu querer o bem do meu próximo. Benignidade. Amém? A benignidade é algo extraordinário. Eu quero ler para você 2 textos aqui. O primeiro é de Efésios, capítulo 4, verso 32, que diz assim: Antes, sede uns para com os outros benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus vos perdoou em Cristo. E Colossenses 3,12 diz assim: Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. Benignidade, escreva essa palavra aí, benignidade. É a capacidade de querer bem as pessoas. Benignidade é você se compadecer do outro, é você ter empatia para com o teu próximo. É tão bom quando você gosta das pessoas. A benignidade é a capacidade de amar as pessoas também. De você querer bem as pessoas. Amém, queridos? É não desejar o mal para o outro. Benignidade. É tão bom quando a gente tem esse sentimento de bem para com o próximo. De não desejar o mal para as pessoas. De não querer que o outro seja prejudicado. Mas de torcer para que o outro dê certo. Querer o bem das pessoas. Quais são as características da benignidade? A primeira delas é a compaixão e a ternura. Traduzindo para nós aqui, gente que se compadece do outro. Gente que trata bem o outro. É tão bom ser tratado bem, sim ou não? É tão bom que as pessoas tratem a gente de maneira agradável, com ternura. É tão ruim, irmãos, quando alguém trata você mal, quando alguém é ignorante com você,
quando alguém diz palavras ruins para você, quando alguém te machuca, não está querendo o bem do outro. Infelizmente, vivemos um mundo assim, em que as pessoas não tratam os outros com benignidade. Elas tratam os outros com ignorância, com ódio, com rancor, com mágoa, com palavras duras, com palavras que ferem. Está faltando a amabilidade, o afeto, a ternura, o tratar bem o outro, o querer bem o outro. Você concorda que é tão tremendo isto? Alguém que pensa o bem sobre a gente. Jesus falou que é bem-aventurado o homem, a mulher, que ele ama o seu próximo, que ele ama até o inimigo, que ele ora pelo bem do inimigo. Jesus falou assim: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Faça o bem. Jesus disse: não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Benignidade, irmãos. Tenha sentimentos de ternura para com as pessoas. Eu vou usar. O bom samaritano conta a história ali da parábola dele, que um certo homem andava por um caminho e por ali ele foi assaltado, espancado, deixado quase morto à beira do caminho. Por lá passou um sacerdote que não tinha a virtude da benignidade, irmãos. Ele viu aquele homem no chão ferido, ele passou por longe, foi embora. Ele não se compadeceu do próximo. Ele não sentiu benignidade. Ele não se importou com o outro. Porque a benignidade é se importar com o próximo. É querer o bem do próximo. Mas aí diz a Bíblia que passou um samaritano e viu aquele homem. E sabe como é que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: e ele teve compaixão. O samaritano teve compaixão. Ele se importou com aquela pessoa. Essa virtude do fruto do Espírito Santo, da benignidade, de querer o bem do próximo, é maravilhoso demais, irmãos. Como estamos carentes de pessoas que se importam com o próximo, que quer o bem do próximo, que tem compaixão do próximo. Outra característica são os gestos de amor. É tão bom quando alguém te abraça, quando alguém faz um carinho, quando alguém cuida de você. Gestos de amor. A benignidade, ela também expressa gestos. Sabe, quando alguém chega aí e bate no seu ombro aqui, faz um carinho sobre você, é bom demais. É a benignidade se expressando. Outro é o tratamento com respeito e consideração. Quem quer o bem das pessoas, irmãos, trata as pessoas com respeito, com consideração. Não pisa as pessoas. Não menospreza as pessoas. Pelo contrário, a benignidade é tratar bem o outro, é respeitar o outro, é considerar o outro. Eu pergunto para você, estamos carentes, sim ou não, de homens e mulheres que sejam benignos nesses dias do mundo? Sim ou não? Coloque aí nos comentários. Estamos, irmãos. Estamos carentes. Essa, irmãos, é uma característica fundamental na vida de um servo de Deus. Nós precisamos nos importar. Nós precisamos ter empatia para com o próximo. As pessoas dizem: não, eu só me preocupo comigo mesmo. Estou nem aí para a vida de ninguém. Eu amo só a minha vida. Sabe, estamos vivendo um mundo assim. De falta de benignidade para com o próximo. De falta de respeito, de afeto, de ternura. As pessoas são duras nas respostas delas. Tratam as pessoas de modo ignorante. Tratam mal o próximo. Falta de benignidade. É tão bom com afeto, com ternura. Isso é a virtude da benignidade. Aleluia! Glória a Deus! Você está disposto a ser este homem, esta mulher benigno, que quer o bem do próximo, que trata bem o próximo? Amém?
E a última virtude, o último aspecto aqui de hoje, do fruto do Espírito Santo, que se relaciona ao próximo, é a bondade. Bondade. A bondade é você ser bom. Amém? Bondade é ser bom. Essa é a definição de bondade. Ser bom. Uma pessoa boa. Tem 3 características aqui para a bondade. A primeira delas é a generosidade. Pessoas bondosas são generosas. Escreva aí nos comentários bondade e depois escreva generosidade. Essa virtude do Espírito Santo da bondade leva você a ser generoso. Amém? A bondade é você ser generoso para com o teu próximo. Irmãos, tem gente que são mesquinhas. Tem gente que não ajuda o seu próximo, que não é bom para com as pessoas. Sabe? Pessoas que têm, mas elas não abençoam o outro. Você conhece alguém assim? Tem pessoas que elas não abençoam o próximo. Elas não ajudam. Um anjo aparece para Cornélio e diz assim: Cornélio, você é um homem muito bom. E Deus tem ouvido as tuas orações e visto as tuas esmolas. Como você tem ajudado as pessoas. Inclusive, querido, as pessoas davam testemunho sobre Cornélio da bondade dele. Quando eles chegaram para Pedro, eles falaram assim: Pedro, Cornélio é um homem bom. Bondade. A bondade, ela é expressada na generosidade, que é ajudar as pessoas. Amém? A Bíblia também fala de uma mulher chamada Dorcas. Dorcas, esse é o nome dela. Essa mulher morreu. E as pessoas correram até Paulo e disseram: Paulo, ela é uma mulher tão boa para com a gente. Essa mulher tem ajudado tanto a nossa comunidade. Paulo ficou tão ali tocado que ele foi orar para que Dorcas ressuscitasse. Amém? Bondade, ela se expressa pela generosidade. Pessoas bondosas são generosas. Outra característica da generosidade, da bondade, são ações benevolentes. A bondade não é só você entregar algo para alguém, mas essa bondade também, ela está em você fazer coisas para com o próximo. Você ajudar alguém. Você ajudar. Essa virtude do fruto do Espírito Santo é muito evidente em alguns tipos de pessoas. Elas gostam de ajudar. Elas gostam de servir o seu próximo. Elas gostam de estar ali envolvido, trabalhando para com o próximo. Bondade. Amém? Bondade. Que Deus te dê a capacidade da bondade. Amém? A live está cortando para vocês, é? Eita glória, a internet está uma bênção, né? Está travando para vocês. Mas vamos lá, vamos levar até o fim, né? Já estamos aqui, felizmente o sinal não está bom. Mas vamos lá, queridos, a bondade. Seja bom. Amém? Agora deixa eu falar para você aqui sobre a diferença entre benignidade e bondade. São duas palavrazinhas que são muito assim ligadas uma à outra. A benignidade e a bondade. Deixa eu ler para você aqui a definição das duas para que você possa entender melhor. A benignidade está relacionada à atitude de compaixão, gentileza e ternura para com os outros. Ela envolve uma disposição interna de ser benéfico, de tratar as pessoas com cuidado e consideração, reconhecendo sua dignidade e empatia, a necessidade dos outros e demonstrar compreensão e respeito. Por outro lado, a bondade é mais ampla e abrangente. Ela envolve um senso geral de fazer o bem e agir de maneira benéfica para com os outros. A bondade se manifesta em ações, na busca do bem-estar e do interesse dos outros. Mesmo quando não há uma conexão ainda com aquela pessoa, mas quem é bondoso vai expressar uma ação para com o próximo. Bondade e benignidade são dois termos
que estão ligados um ao outro. Amém? A benignidade se refere ao sentimento interno e a bondade, a atitude externa. Então veja, se eu tenho benignidade, se eu quero bem o meu próximo, consequentemente, eu vou expressar isso através da bondade. Os dois estão ligados, benignidade e bondade. A benignidade é tratar bem o outro, é se importar com o outro, é querer bem o outro. Quando você tem esse sentimento de benignidade, você vai manifestar, consequentemente, a bondade, que é a ação de fazer pelo próximo. O bom samaritano, quando ele teve compaixão, benignidade, ele se aproximou, ele cuidou das feridas da pessoa, ele colocou o vinho, o óleo sobre a ferida, colocou o homem sobre o seu animal, levou para uma hospedaria e pagou a hospedagem da pessoa. Então veja, benignidade e bondade andam juntos. Não tem como separar. Ah, eu sou benigno, mas eu não sou bom. Ou eu sou bom e eu não sou benigno. Não tem como, porque um é resultado do outro. Benignidade em prol do próximo. A Bíblia diz assim, do que adianta eu dizer assim, que amo, mas eu não estou cuidando. Não adianta falar da boca para fora. O amor é expressado com ações. A fé sem obras é morta. Ou seja, benignidade, eu me importar com alguém, eu tratar bem alguém, consequentemente, vai me levar a ser bom, a ter bondade, a ajudar da forma que eu puder o meu próximo. Amém? Então hoje falamos de 3 aspectos relacionados ao próximo. 3 aspectos do fruto do Espírito Santo. Hoje foi longanimidade, benignidade e bondade. Que Deus te abençoe com esta palavra. Que o Senhor faça você crescer a cada dia em graça, em sabedoria diante do Senhor. Amém?